Tá, vou abrir então, você fala. Bom dia, pessoal. Então vamos começando aqui, né? Então quero apresentar o nosso time aqui da Agiliza Med. Então eu sou o Mário, médico ortopedista, colega aí de vocês também. Aqui na minha esquerda, o Diogo, também ortopedista, ele que vai conduzir aí a nossa reunião hoje. E o Cledson, à minha direita, que é responsável aí pela tecnologia e vai auxiliar vocês aí nas dificuldades que vocês possam ter aí em acessar o sistema, cadastro e tudo mais. Eu queria ver quem que está na reunião aí hoje. Vocês poderiam se apresentar para a gente conhecer vocês também? Ah, sim. Oi, Adri. Tudo Fala, bem? Adri, tudo bem? Tudo jóia. Você tá onde, Adri? Flor da Serra. Ah, legal. Show. Muito bom. Ah, legal. O Cássio também aí já, do Pinhal de São Bento, já se identificou. Legal. Oi, bom dia. Opa, fala, Kevin. Seja bem-vindo. Falando aí de Renascença, sou médico da SF aqui. Joia. Ah, beleza, Kevin. Bom dia. Fernanda levantou a mão? Pode falar, Fernanda. Eu estou aqui também, Fernanda, estou representando o Mardelê. Joia, joia. Show, maravilha. A Giovana também, de Enéas, a Érica. Deixa eu ver aqui nas mensagens. Tá a equipe de Enéas lá, enfermagem, médico, Secretaria de Saúde. Doutora Érica de Ampere. Darielle de Santo Antônio. Excelente, excelente. Bom, pessoal, vamos começar pra gente... pessoal de Manfrinópolis, Renascença. Vão registrando aí em mensagem quem está na apresentação, para a gente já monitorando também o treinamento de vocês, que vou passar depois a parte presencial, né? Então vamos começar para a gente não se estender, daqui a pouco é a hora do almoço, né? Vamos contextualizar, só vou passar aqui, agora quando entrar alguém você pode permitir a entrada, né? Aqui o mouse. Acho que é melhor deixar o teclado comigo, Cleanson, que daí eu vou passar o slide. Queria fazer uma... Ó, João, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Lembrando a vocês aí que a live também está disponível no YouTube. No chat, um pouquinho mais para cima ali, se vocês girarem a tela, vão ver o endereço, né? E essa gravação vai ficar disponível para vocês assistirem depois, né? Obrigado aí ao pessoal de Bom Jesus do Sul. Dr. Felipe, Dr. Rodrigo, enfermeira Lígia, enfermeira Sheila. Só para contextualizar por que a Agiliza Med existe, e depois nós vamos entrar direto na apresentação. Em um dado momento lá no meados de 2019, final de 2019, nós fomos chamados algumas vezes pelo poder público, na pessoa da Ivone e outros também gestores que passaram lá pela RSS, para resolver um problema das filas de espera para a ortopedia. E sempre que tivemos essas reuniões, a disposição, né, o encaminhamento foi para que nós tivéssemos um aumento do número de vagas para consultas especializadas nessa área. Só que todas essas iniciativas, tanto aumento de consultas como tentativas de capacitação da rede primária, todas elas foram infrutíferas, não deram certo. Então nós começamos a voltar o nosso olhar para uma outra alternativa, que seria entender como as filas se formam e como elas se alongam. Então, ao invés de tentar somente resolver o problema, atacar o problema, nós tentamos atacar a origem do problema, aonde as filas nascem, aonde as filas se alongam, né? Quais são os problemas que fazem com que essas filas se alonguem, tá?
Então vamos passar aqui para vocês. Coloca só o mouse lá pra gente, né? Sobre a tela ali. Clica. Isso. Então vamos entrar no problema. Eu gostaria que vocês imaginassem uma situação que acontece praticamente todos os dias. E isso não é uma invenção da empresa, é uma coisa que nós, como ortopedistas, tanto eu quanto o Mário, vivenciamos no nosso dia a dia, que é o nosso grande problema, e é aquele paciente que vai ser encaminhado para a consulta especializada. Então, mostrar aqui uma breve história para vocês de situação que acontece frequentemente com a gente no nosso consultório. Tá? Então, o paciente é um agricultor, em um dado momento ele sente uma dor no joelho, algum problema esquelético, ortopédico, e ele vai fazer uma consulta na unidade básica de saúde do seu município, do seu bairro, aquela que ele é referenciado. O médico generalista, ele faz o primeiro atendimento e ele entende que o problema do paciente extrapola a capacidade dele de resolver aquela situação na unidade. Então ele faz um encaminhamento. Mas muitas vezes o sentimento do médico generalista é de dúvida e em alguns momentos ele também tem um sentimento de frustração, porque muitas vezes ele sabe que ele poderia fazer a abordagem, a conduta desse paciente na unidade de saúde, mas às vezes ele não tem uma segurança jurídica para fazer essa análise, e muitas vezes ele pode também não ter uma certeza técnica, né? Ele tem tanto uma insegurança técnica quanto uma insegurança jurídica. E eu costumo chamar isso de mal-estar do generalista, né? Porque ele está lá na frente do paciente, ele gostaria muitas vezes de ajudar, mas nem sempre ele sabe como ajudar e nem sempre ele tem segurança, responsabilidade jurídica para fazer essa conduta, né? Pode passar ali. Então, o paciente é encaminhado para uma unidade de atendimento especializado, como é o CREA aqui na nossa região, né? Só que esse encaminhamento pode levar meses. A nossa realidade no sudoeste do Paraná, ela é muito confortável. Ainda tem muitos municípios onde essa avaliação na área de ortopedia, obviamente, é em torno de 3 meses, 2 meses. No caso do município de Beltrão, que nós estamos trabalhando agora, a gente está mapeando aí uma fila de espera de 1 mês e meio. Então é uma situação ainda muito, muito confortável. Mas ainda existe fila de espera, não só para ortopedia, mas também para outras especialidades, e é onde a Agiliza Med quer chegar também. Chegando no especialista, o que nós podemos evidenciar, né? Que muitas vezes o paciente é encaminhado e quando ele chega para nós, o exame está diferente do que era necessário. Então, vamos imaginar que o paciente tinha uma dor no joelho pós um entorse, como é o paciente aqui mencionado, e esse paciente tem uma suposta lesão de menisco. O raio-x ou uma ecografia de joelho não são capazes de fornecer esse diagnóstico. Então, quando chega no especialista, com um exame que não é apropriado, é muito claro que o especialista fará uma solicitação de uma ressonância magnética. Então, caso esse paciente pudesse ter sido orientado a fazer o exame correto desde o início, isso geraria um menor problema, né? Pode passar. Então, quando o paciente volta para a unidade e ele tem uma frustração de que poderia chegar no especialista e já ter seu problema resolvido, ele descobre que ele tem que voltar para a sua cidade, para a unidade de saúde, solicitar um novo exame e aí aguardar novamente em torno de 60, 90 dias para uma nova consulta. Então, onde é que a Agiliza Med entende quais são os problemas que nós mapeamos, né? Os 4 gargalos. Primeiro gargalo que a gente vê para que as filas de espera aconteçam é a rede de atenção especializada, ela é escassa.
e ela também é cara. E também é difícil de fazer com que o especialista fixe na região. Então, o especialista é um profissional raro, escasso, né? Caro. O segundo gargalo seria um problema de gestão, seria a falta de regulação. O que isso significa? O paciente chega na unidade e muitas vezes o que acontece é que a passagem dele para a fila de espera presencial é muito permissiva. Então, simplesmente você faz um encaminhamento, esse encaminhamento ele não é auditado por alguns motivos. Por exemplo, a unidade de saúde não tem protocolos definidos para o encaminhamento para a especialidade, ou são tantos pacientes para você fazer essa auditoria dos encaminhamentos que fica inviável. Falta braço para que a regulação efetivamente aconteça. Então, os municípios nem sempre têm unidade de regulação ambulatorial. E 2, o volume de pacientes que são encaminhados é tão grande que pode ficar inviável você conseguir auditar, regular todos esses encaminhamentos. O terceiro grande gargalo é o absenteísmo, e é um problema compartilhado entre o paciente, que muitas vezes esquece a consulta, ou então ele mora num local onde a comunicação com ele é difícil, e muitas vezes os pacientes avisam muito em cima da hora que vão faltar a consulta e é quase que impossível você repor a posição desse paciente na fila. Então hoje o absenteísmo no mundo ele perfaz em torno de 25% a 40% de todas as consultas agendadas. E aqui no CRE eu imagino que isso também seja uma realidade, né? E o último gargalo é o encaminhamento que não é preciso. Então é aquele paciente que chega na frente do especialista e falta algum detalhe. Falta o exame apropriado ou falta um tratamento prévio, né? Então esse encaminhamento ele já chega incompleto para o especialista. E esse especialista, então, ele precisa mandar o paciente voltar para a sua unidade para depois ele dar continuidade ao tratamento numa outra consulta. Então, se ele já tiver sido avaliado por um especialista, conduzido com o exame apropriado ou com um tratamento prévio apropriado, ele já chega para o especialista mais redondo. E esses encaminhamentos intermediários, onde você tem condutas que não são frutíferas, acaba acontecendo então desse paciente ocupar um lugar na fila de outro, né? Então vamos passar adiante. Então onde é que a Agiliza-Med se encaixa nesse processo? A ideia nossa é conectar o generalista ao especialista. É aproximar o especialista da unidade básica de saúde. É facilitar a comunicação entre o generalista e o especialista. E essa comunicação, ela precisa ser muito rápida, para que quando o paciente estiver na unidade de saúde, ele já tenha uma conduta em menos de 24 horas. A gente pensou em facilitar ao máximo o trabalho, né, do médico generalista. Então, a Agiliza-Med não é um chat, ele não é um programa de videoconferência. Não é uma comunicação direta estabelecida entre o médico generalista e o especialista. É um fluxograma, ou seja, uma árvore de decisões, é um algoritmo, onde você vai clicando dentro da plataforma e através desses cliques vai se construindo a história do paciente, o exame físico do paciente e permite-se até que você faça a anexação de documentos como exames, como os laudos, como fotos, né, daquele paciente. Então, nós tornamos a plataforma Agiliza-Med tão fácil para fazer o encaminhamento que em torno de 2 minutos, 3 minutos você consegue fazer, construir a história, o exame e os exames laboratoriais ou de imagem do paciente em pouquíssimo tempo e com a mais fácil das missões, tá? E no final, o que acontece? Essas informações que são lançadas na plataforma, elas são visualizadas, interpretadas, analisadas pelo especialista.
E de posse delas, o especialista vai fazer uma conclusão e vai emitir um parecer. Esse parecer vai chegar até o generalista num PDF, assinado digitalmente e com todas as orientações de conduta que aquele caso exige. Repito, essas orientações, elas são bem objetivas e pode conter, inclusive, uma orientação para que esse paciente seja encaminhado para o atendimento presencial. Então, todos os tipos de conduta podem ser estabelecidos, desde manter o paciente na unidade fazendo um tratamento com fisioterapia ou medicação, passando até para o extremo que seria conduzir o paciente para a fila presencial para um procedimento cirúrgico, tá? Então esse parecer, ele dá um background, um respaldo jurídico muito bom para o médico generalista tomar uma conduta por ele mesmo na unidade de saúde, mantendo o paciente em tratamento, o que em uma boa parte dos casos vai resolver o problema sem precisar da consulta presencial, tá? Uma dúvida que sempre perguntam a nós sobre o especialista. Para o município, em especial para os gestores, né? Os municípios, através da ESS, contrataram o serviço de interconsulta. E todo o serviço de interconsulta é fornecido pela Agilizamed e o especialista é um profissional que atua por aderência ao Agilizamed. Então, não é necessário remunerar o especialista. A remuneração acontece apenas para o Agilizamed e o Agilizamed internamente faz a remuneração do especialista, tá? É um profissional da plataforma. Pois bem, então nós falamos lá dos 4 gargalos. E a Agilizamed seria capaz de resolver esses 4 gargalos? Essa é uma pergunta boa, né? Então vamos revisitar todos eles ali. O especialista que é raro e caro. A Agilizamed vai fornecer e os atendimentos vão acontecer de forma ágil e os pareceres vão ser entregues em menos de 24 horas. Muito bom. O problema de regulação vai melhorar? Vai. Por quê? Porque a Agilizamed, dentro do fluxograma dele, de atendimento, ele já está promovendo, de certa forma, uma regulação. Ou seja, o paciente sendo conduzido, a história dele sendo construída através do fluxograma de atendimento, do nosso guia inteligente de atendimento, ele já vai conter nessas informações de história todos os dados que são pertinentes para um bom diagnóstico do médico especialista lá na ponta. Então, esse problema de regulação, a Agilizamed também consegue resolver, né? Não seria necessário pelos gestores auditar todos os encaminhamentos, porque todos esses encaminhamentos vão ser, de certa forma, auditados pelos especialistas do Agilizamed e pelo fluxograma. O problema do absenteísmo, a Agilizamed resolve? Não totalmente. Mas aqueles pacientes que, porventura, esqueceriam a consulta ou não seriam comunicados para que fossem encaminhados para uma presencial, o fato de você entregar um parecer rapidamente, de forma ágil, faz com que esse paciente tenha uma conduta mais precoce e aí ele não se perde no agendamento da consulta presencial. Então, é possível que a gente não consiga resolver totalmente o absenteísmo, mas uma grande parte dos pacientes vai, pela precocidade com que eles vão ter uma conduta, essa ausência vai ser diminuída. E os encaminhamentos que não são precisos vão diminuir? Vão diminuir, porque se a construção da história toda é feita pelos algoritmos que nós desenvolvemos, que os especialistas desenvolveram, os encaminhamentos vão ficar cada vez melhores e mais precisos. Então, aqueles 4 gargalos que fazem com que a fila surja ou que ela se alongue, em todos eles a Agilizamed consegue atuar, promovendo então uma pista livre para que aquele paciente que acabou de chegar na unidade, ao invés dele ter que esperar toda aquela fila de pessoas para ter o seu atendimento, ela já vai ter uma conduta muito mais rápido. Então ele vai transitar muito mais rápido no seu fluxo de atendimento, tá?
Pode passar. Então, qual que é a grande proposta de valor, né? O que a Agiliza-Med vai trazer? Além de todos esses... Pode passar ali, Cleison. Além de todas essas vantagens de resolver os gargalos, o paciente ele vai ter uma conduta bem mais ágil e bem mais clara, otimizada. E o município ele vai economizar, então, com consultas desnecessárias, com exames desnecessários e com transportes sanitários desnecessários. Então, todas essas vantagens são pertinentes à Agiliza-Med. Nós testamos a solução no município de Bom Jesus do Sul. É um município de 3.500 habitantes. Então, nós tivemos nosso projeto piloto lá no ano de 2020 e 2021 e também no ano de 2022, quando fomos contratados. E nós obtivemos uma redução total da fila de 83%. E 78%, cerca de 3/4 das pessoas puderam ser conduzidos no próprio município, sem precisar fazer o encaminhamento presencial. E o intervalo de espera, que era de 90 dias, passou para 7 dias. Então, uma pessoa que chegasse hoje solicitando, ou porque tem um problema ortopédico, precisaria de uma consulta presencial, na semana que vem ele já poderia ter o seu atendimento contemplado. Tá? Então, reduzimos tanto o tamanho total da fila, quanto a quantidade de pessoas que entram na fila todos os meses. E aí o intervalo de espera, obviamente, caiu de 3 meses para 1 semana. Muito bem. Só para, já entrando na reta final, como é que a Agiliza-Med foi contratado? E essa é uma parte importante também para todos saberem, né? Nós somos contratados pela RSS através do Marco Legal das Startups, que é uma lei complementar de 2021, que determina que o poder público pode contratar soluções inovadoras para resolver determinadas demandas. Então, a Agiliza-Med não tem ainda um produto totalmente desenvolvido. É uma plataforma que está em desenvolvimento. Então, é possível para o poder público, para o Estado, para os municípios contratar, através dessa nova lei, soluções que ainda estão em desenvolvimento. E por que isso é importante para nós? Porque nós precisamos também muito da colaboração dos municípios para que essa plataforma se desenvolva cada vez mais. Não só quanto à ortopedia, mas também se a ortopedia for um resultado muito bom, tiver um resultado muito bom, nós vamos poder abordar outras especialidades que eu imagino que devam ser gargalos também na vida das unidades de saúde da cidade de vocês. Então, é uma parceria de mão dupla. Nós estamos fornecendo serviço, mas nós também solicitamos o máximo possível de empenho das unidades, tanto da parte administrativa quanto dos médicos generalistas, para que a gente faça com que a Agiliza-Med funcione bem. E funcionando bem, a gente vai poder atacar outras especialidades também de frente. Nós vamos passar agora um videozinho. Ele tem mais ou menos uns 2 minutos para mostrar para vocês como é que a Agiliza-Med funciona na prática. Vou passar ali para vocês. Acho que a gente tem que interromper o compartilhamento, Cledson. Aqui embaixo, ó. Só um pouquinho, pessoal. Isso. Daí compartilhar de novo. Uma janela. Aí o vídeo. Eu vou parando aqui para ir conversando, tá? Pode dar o play lá. Então aqui é o paciente chegando na unidade de saúde, né? E ele vai pegar a sua guia ali de consulta. Provavelmente esse paciente já tem um atendimento prévio, né? Ele veio para o médico generalista para fazer a complementação do seu atendimento e mostrar um exame de raio-x. Então, aqui é a plataforma em funcionamento.
O primeiro item ali, nós vamos puxar o cadastro do paciente através do CPF, né? A plataforma já provavelmente vai ter os pacientes cadastrados, a base de dados vai ser importada do IDS para dentro do AgilizaMed. O médico generalista vai, através do CPF, buscar o cadastro do paciente e aí, a partir disso, ele vai poder seguir no prontuário desse paciente dentro da AgilizaMed, né? Aqui é uma área onde ele pode fazer anexação de arquivos, né? Tirando a foto do exame. Tudo isso através do próprio celular, utilizando o próprio aplicativo da AgilizaMed. Esse exame, então, vai ser anexado, vai ser encaminhado para a plataforma e aí começa, propriamente dito, a navegação através do fluxograma, tá? Então, são várias perguntas onde vocês vão colocando cliques e esses cliques vão construindo a história. No final, essa construção ela produz uma história completa já, totalmente redigida, né? A gente chama de resumo do fluxograma. E em todos os passos, em todas as janelas de navegação, tem opção para vocês escreverem detalhes ou dúvidas, né, que vocês têm acerca daquele pedaço específico da história do exame físico. E lá no fim também é possível você acrescentar algum detalhe que não passou pelo algoritmo, né? Então você escreve lá no final a profissão ou algum detalhe específico. Deu ali o próximo passo, já a história está concluída e já foi encaminhada para o médico especialista. O que vai acontecer a partir daí? O médico especialista ele vai receber uma notificação e ele vai poder aceitar ou recusar aquele caso. Nesse caso aqui, né, foi disparado o atendimento para 3 especialistas, mas só um deles vai pegar efetivamente a consulta, né? Ele também vai responder o parecer através de um algoritmo, e é isso que torna rápida a resposta. E no final, o parecer ele pode chegar ou pelo laptop ou pelo dispositivo do médico generalista, e o parecer é enviado, né? Só volta um pouquinho ali, Clédis, para a gente mostrar como é que é. Esse parecer, então, ele vem em PDF, né? E vem a possibilidade também de você imprimir e anexar ele no prontuário do paciente físico, tá? Então, é um processo bastante ágil e bem rápido de concluir, tá? Tanto o fluxograma do médico generalista quanto o fluxograma do médico especialista. Vamos mudar para a apresentação de novo. Uma janela, PDF aí, compartilhar. Muito bem. A partir de agora eu vou passar a falar alguma coisa da parte prática. Eu queria abrir para vocês para saber se alguém tem alguma dúvida a respeito dessa mini apresentação, né? Do que a AgilizaMed faz, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio e perguntar. Nós 3 aqui estamos disponíveis para responder. Depois o que a gente vai falar da parte prática é os dias de treinamento presencial que vai acontecer e também como instalar o AgilizaMed e uma tarefinha para todos fazerem das suas unidades. Então lá, está aberto para pergunta, pessoal. José Leôncio. Pode falar, José. Tá sem áudio. Opa, bom dia. Obrigado. Bom dia. Então, assim, a princípio eu achei bem interessante toda a explanação e eu acho que é uma possibilidade, até nesses últimos dias de telemedicina e tudo isso, eu acho que vem bem a calhar. Bom, a pergunta específica seria, por exemplo, seria solicitado o primeiro exame, aquele exame básico, a radiografia ou até uma ultrassonografia, antes do protocolo ou depois do fluxo? Ou seja, pelo que eu entendi ali, o paciente já vem, eu já solicitei uma radiografia. A radiografia não acusou nada, assim, um laudo normal.
Então, José, vai ficar a teu critério, aquilo que você se sentir mais confortável de fazer. Então, por exemplo, se chegou um paciente ali, você examinou e você tem dúvida no exame que vai solicitar, fala assim, poxa vida, não sei se aqui é um ultrassom, se o raio-x dá para ver, não sei bem ao certo qual pedir, você já pode solicitar a nossa avaliação ali, sem exame nenhum. Não precisa não precisa necessariamente ter o exame. Então, você já pode pedir, ou se você fala assim, bom, esse caso aqui eu tenho certeza que é um raio-x que eu tenho que pedir, eu vou pedir o raio-x agora. Aí você pede o raio-x e aí a gente vai avaliar aquilo que você mandar. Se você, por exemplo, tem um paciente ali que fez um trauma torsional e tem pela história, uma suspeita clínica bem evidente de uma lesão do ligamento cruzado anterior. E o paciente chegou e você contou essa história e não pediu nenhum exame, a gente já vai pedir a ressonância de cara, entendeu? Então você vai ter que pedir fazer aquela sequência, raio-x e tudo mais. Se o paciente chegou e tem uma história de artrose, por exemplo, a gente vai orientar que peça um raio-x. Se você já pediu o exame e mostrou o exame lá pra gente e a gente achou que tem que pedir mais alguma coisa, a gente vai orientar que tem que pedir mais algum exame. Ou a gente vai se dar por satisfeito com o exame que está pedido e já vamos orientar a conduta, né? Então, assim, com o tempo, vocês vão pegando o jeito e vão também aprendendo quais exames pedir em determinadas situações, né? Porque muitos aí já passaram pela ortopedia na faculdade há muito tempo e não tem a prática do dia a dia, então às vezes não tem ainda aquela tarimba de pedir, saber exatamente qual exame pedir, e uma das vantagens da Gisamed é que esse treinamento vocês vão pegando o jeito e daqui a pouco vocês também não vão pedir mais avaliação. Então o paciente vai chegar, vai pedir o exame, por exemplo, uma artrose de joelho. Chegou a artrose de joelho, você pediu o raio-x, a gente deu uma conduta. E você encaminhou uns 3, 4 pacientes com exatamente a mesma história, no 5º paciente você já vai conduzir ele sem pedir pra gente opinião, entendeu? Então assim, fica bem à vontade, a gente é bem flexível em relação a isso, a ideia é ajudar vocês, então assim, nós não vamos da nossa parte aqui ter algum tipo não, teria que pedir isso, teria que pedir aquilo outro, não, a gente vai orientar, olha, peça mais esse exame, peça aquele outro exame, entende? Então estamos não sei se te respondi. Não, sim, legal, porque assim, na verdade, no nosso, talvez no meu cotidiano, existe um modus operandi no seguinte, ó, os exames básicos pela clínica e caminho. Agora, realmente, se você tem um fluxo, um conduto de retorno, né, eu acho que esse retorno é bem legal, eu acho bem interessante, sim. E obrigado aí pela apresentação e por responder a pergunta. Valeu. A ideia é a gente aproximar, né, o generalista do especialista, para que a gente fique bem próximo, a gente atue quase que em conjunto, que as condutas sejam tomadas coparticipativamente, né, que a Gisamed e seus especialistas sejam corresponsáveis pelo atendimento do paciente junto com vocês. É claro que lá na ponta, quem está assinando a receita é o generalista, mas o respaldo que o especialista está dando é muito importante para que essa receita esteja perfeita, tá? Agora é a Fernanda que tem uma pergunta. Oi. Olá. Bom dia. Bom dia. Parabéns, achei bem legal a iniciativa de vocês, acredito que vai ajudar muito. Primeiro, o próprio o paciente em si, pela segurança, e segundo, a gente mesmo por essa questão jurídica que você colocou, né? A minha pergunta é bem prática, é que o celular, né, vai ser utilizado, o nosso mesmo aparelho ali, nosso, do médico generalista, ou vai ter que ser fornecido algum tipo de, vai ter que ter alguma compra pela Secretaria de Saúde, que a gente precise ter, sabe? É uma bem prática, assim, com relação ao aparelho a ser utilizado. Bom, isso vai ficar... A plataforma ela funciona em vários dispositivos, né? Ele funciona no celular, funciona no computador, funciona no tablet. Francisco Beltrão adquiriu tablets para as unidades, então as unidades vão usar os tablets, mas o que a gente tem observado é que os médicos têm preferido baixar o aplicativo no celular e usar o celular por uma questão de praticidade. Mas não é obrigatório usar no celular próprio. Às vezes o colega não se sente confortável, não quero usar no meu celular porque meu celular é pessoal, não quero interferir o pessoal com o profissional, não tem essa necessidade.
e pode ser utilizado pelo computador da própria unidade, né? Então, a única dificuldade de usar no computador da unidade é que há necessidade de fazer a digitalização do exame e mandar para o computador, aí não fica prático, né? Então, essa questão da aquisição de dispositivos exclusivos para o uso da Agilizamed, isso vai ficar a critério de cada município, né? E aí também fica o colega fica à vontade para poder usar aí onde quiser. Beleza, obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Por enquanto não. Então vamos passar adiante aqui na reunião, né? Tudo isso que nós falamos hoje foi só uma pincelada, né? Mas a gente deve aprofundar o treinamento utilizando a Agilizamed na prática. Nós vamos oportunizar um momento de encontro com vocês, com horário agendado para cada município, né? E nós vamos trazer pacientes reais para que sejam atendidos lá no CRE. Então vai ter um momento ali, município X vai vir com a sua equipe, tanto de técnicos administrativos quanto de médicos, né, generalistas, e todas as nuances, todos os detalhes dos atendimentos a gente vai fazer um treinamento prático, né? Então o paciente vai chegar, ele vai ser cadastrado, ou se ele já tiver cadastrado, já vai ter o CPF dele ali na plataforma. O generalista vai fazer um atendimento seguindo o fluxograma que nós temos, né, o guia inteligente, e o especialista vai dar a resposta lá em tempo real. Esse paciente, então, vai ser atendido, e aí o generalista vai receber a conduta, e nós juntos lá vamos fazer a conduta presencialmente, tá? Então nós temos 2 datas disponíveis, no dia 3 e no dia 5 de abril, uma segunda-feira e uma quarta-feira. No dia 3, que é a segunda, nós vamos estar trabalhando de manhã até de tarde. E no dia 5, na quarta-feira, a gente vai trabalhar só à tarde. Então nós vamos disponibilizar essa agenda para o pessoal da RSS. E aí provavelmente eles vão encaixar vocês nos horários disponíveis para os treinamentos, tá? É claro que, se houver necessidade de nós nos deslocarmos para o município de vocês para também fazer um novo suporte, né? Um treinamento mais aprofundado, ou caso a gente tenha, né, a necessidade, a gente veja a necessidade de ir presencialmente também para orientar algo a mais, também faremos, tá? Faz parte do nosso trabalho. E o que mais queremos é que a Agilizamed funcione bem, funcione, né, para ajudar vocês todos. Então, teremos esse momento que é agendado nos dias 3 e 5 de abril, e também teremos visitas com frequência para os municípios para observar como é que está sendo o andamento do uso do Agilizamed. E aqui está a tarefinha para vocês. Cada unidade de saúde precisa acessar esse link já. Quanto antes fizer, melhor. Para a gente poder cadastrar já as unidades de saúde e os municípios na plataforma. Então, essa é a primeira iniciativa prática de contato entre a Agilizamed e os municípios, que é o cadastramento das unidades de saúde. É um link bem simples. E depois, na sequência, nós vamos enviar um outro link, um segundo link, para o cadastramento dos médicos generalistas que atuarão sobre a Agilizamed. Então, a primeira coisa, agora para os gestores, nós vamos disparar esse link também através da SS para vocês, é o cadastro dos municípios e das unidades. E daqui a alguns dias, tendo já todas as unidades e todos os municípios cadastrados, a gente vai disparar um segundo link. Nesse segundo link, cada unidade de saúde, cada município vai poder cadastrar os seus médicos generalistas que utilizarão a plataforma Agilizamed, tá? Então, algumas cidades ali que já têm cadastro não vão precisar, né? Mas esse link será disparado para todos. Não sei se é o momento oportuno agora, mas vou ensinar vocês como é que instala a Agilizamed. Essa instalação ela não passa necessariamente pela loja do
do sistema operacional, né? Não passa pela Apple Store nem pela Google Store. É acessado através do navegador. No caso do iOS, o navegador que precisa ser utilizado é o Safari, tá? Então quem tem dispositivo da Apple precisa acessar a Agilizamed, esse link que a gente está enviando ali, através do Safari. Qualquer outro navegador não dá certo. Então é agilizamed.web.app, daí tem um botãozinho ali de como se fosse compartilhar, adicionar a tela de início e adicionar. E no Android você pode usar o Google Chrome, né? Vai digitar ali agilizamed.web.app, clica no menu, instalar o aplicativo e instalar, já está disponível, né? É claro que vocês nesse momento podem até fazer, né, baixar o aplicativo, mas ele não vai estar disponível porque ele não tem ainda o login e a senha disponíveis para vocês acessarem, tá? Então isso só vai acontecer depois que todos aqueles links forem preenchidos, perfeito? Só para finalizar aqui nossa equipe, né? O Cledson é o nosso CTO do desenvolvimento, o Mário e eu somos médicos ortopedistas e estamos aqui, o Mário desde 2012 e eu desde 2014, e o que a gente mais quer mesmo é fazer a Agilizamed chegar o mais longe possível e que ajude vocês ao máximo a melhorar ainda mais os processos diagnósticos e condutas que vocês já têm no dia a dia, tá? Eu vou deixar aqui aberto para mais questões, se alguém quiser perguntar mais alguma coisinha. Temos ainda 7 minutos antes de finalizar a live. Então só lembrando, então, os municípios que já têm o cadastro com a gente aqui, que não precisa fazer o link, é Bom Jesus do Sul e Salgado Filho. A gente já rodou o projeto piloto lá nesses municípios, então o cadastro deles já está feito. Os médicos que usaram nesses locais devem fazer a atualização do aplicativo através desse link que a gente passou, porque o aplicativo que foi utilizado durante o projeto piloto já está desatualizado. Pois bem. Não havendo mais perguntas, acho que encerramos aqui, né? Tem mais algum comentário? Só ressaltar que este primeiro link, ele é o link do cadastro da unidade de saúde e ele abrirá a opção para cadastrar os usuários. Estes usuários são aqueles que serão responsáveis pela recepção ou triagem dos pacientes. Ainda não são os médicos generalistas, estes sim serão cadastrados num segundo momento, ok? Só para deixar claro este primeiro passo. Muito bem. Então é provável agora que o pessoal da SS entre em contato com vocês para disparar os links de cadastramento das unidades. Beleza, pessoal? Então, ficamos à disposição também.